Simone Spinacé e sejam bem-vindas a mais um programa do canal Agora Que São Elas. Lembrando que esse canal é produzido com muito carinho pelo movimento de mulheres Olga Benário. O mês de setembro acabou, mas precisamos ainda falar sobre o suicídio, principalmente porque nos últimos anos os números de suicídio têm crescido tanto no Brasil como no mundo. Temos percebido o quanto que os números sobre a questão do suicídio tem aumentado nos últimos anos, né? A gente tem ouvido falar, a gente conhece talvez situações, notícias, informações desses números aumentando, né? Então, um dado da OMS, por exemplo, é que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Então, esse é um fator que a gente tem que parar e pensar o porquê está acontecendo isso, porque a gente precisa proteger essas vidas, né? E aí, para falar um pouco sobre isso, para explicar essa questão, convidei no nosso programa a Renata Ribeiro, ela que é professora de filosofia e também psicóloga. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem produtiva, né? E aí, Renata, eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as possíveis causas para esse aumento, né, do suicídio e como que esse fenômeno do suicídio atinge as mulheres, especialmente, né? Então, boa noite, primeiramente. Novamente, obrigada pelo convite, fico feliz. E a questão do aumento do número de suicídios é um alerta para as questões de saúde mental. Percebemos uma relação direta entre depressão e suicídio. A depressão, e aí aparece também nos noticiários, né, e nos dados de saúde, é considerada hoje uma doença do século. Sim. Sendo ela, então, essa doença do século, qual o olhar que nós podemos ter sobre ela? Penso também que poderíamos olhar do ponto de vista social. Vivemos numa sociedade que exige de nós um aumento de produtividade. Também uma sociedade que exige de nós competências. Esse aumento de produtividade, essa exigência de competências faz com que as pessoas desenvolvam, sim, uma relação difícil consigo mesmas. Então, fortes sentimentos de autocrítica, por exemplo, de fracasso, não é? De incompetência, o contrário dessa competência exigida, faz com que as pessoas comecem a desenvolver esses sentimentos e desemboquem no medo, numa angústia, numa aceleração muito grande, fazendo com que elas também passem a desenvolver outros sintomas e se aproximem desse adoecimento psíquico, né? Então, a questão do suicídio está diretamente ligada à questão de saúde mental. Como isso atinge a mulher? Então, a mulher é exigida, inclusive, profissionalmente, pessoalmente, dentro da família, sim, muitas vezes. A carga horária de trabalho dela é triplicada, né, porque está fora de casa trabalhando, mas trabalha muitas vezes também muito dentro de casa, né? E aí é exigido dela esse comportamento social, esse papel social, né? Esses vários papéis. E aí termina que a mulher termina sendo mais propensa, né? Se colocando em situações, sendo colocada em situações de vulnerabilidade. Além, e aí existem pesquisas nessa área, né, mostrando a questão social da depressão na mulher, além da vulnerabilidade a violências sexuais, psicológicas, financeiras, né, econômicas, morais. Então, a mulher é essa pessoa vulnerável nesse sentido, né? Além, e aí trazendo algo à parte da questão social, além também da questão dos hormônios. São outras pesquisas apontam para isso, né? A mudança hormonal frequente na mulher também pode gerar, auxiliar nesse processo de adoecimento psíquico. E também, eu não sei, né, você possa me corrigir, que a gente conversa muito sobre a questão da própria solidão da mulher, né? A mulher, diante de tantas demandas, como você falou, muitas vezes se sente só para dar conta de tantas coisas, né? E é impossível humanamente dar conta de tantas coisas, né? Então, esse processo de se sentir só diante de tantas coisas, não sei, seria também um fator? Também. Veja,
me perguntam algumas vezes a diferença entre uma crise existencial e uma depressão. Nossa vida não é linear, então nós passamos por diversas situações que podem provocar em nós sentimentos de tristeza, de desesperança, de autocrítica, de medo, de angústia. Todos esses sentimentos acontecem numa crise existencial. A diferença é que a crise existencial ela é passageira. Ela pode, inclusive, servir como um gatilho para o autoconhecimento. A pessoa pode, inclusive, dentro de uma crise existencial, começar a redirecionar os caminhos. A gente percebe que aquilo deixou de ser uma crise existencial e passou a ser uma demanda de saúde mental quando ela é contínua e quando o impacto na vida social do indivíduo é muito grande. Então, quando esse indivíduo começa a vida social dele começa a mudar por conta do adoecimento. E assim, aproveitando, quais são os possíveis sintomas, enfim, da questão da depressão, né? Porque muitas vezes a gente não percebe que está na situação, isso vai se agravando, chegando, por exemplo, a um suicídio muitas vezes, né? Quais são os sintomas? A questão do isolamento? Quais são os... Então, boa pergunta. É uma pergunta que, se a gente pega os manuais de psicologia, né, os livros aí, nós sim encontramos vários sinais e sintomas. Só que eu costumo dizer que nós não somos uma caixinha, né? Que dá para encaixar em tudo. Sim. Então, sinais e sintomas, sim, isolamento social, alterações no sono, para mais ou para menos, alterações no peso, para mais ou para menos, baixo rendimento, aí volta a questão social aí que eu falei para você, baixo rendimento das atividades. E aí, como eu falei, tem a questão do impacto. Quanto mais esses sinais e sintomas estão presentes, maior o impacto. Então, esses sinais e sintomas podem trazer novos sinais e sintomas, como, por exemplo, pouco cuidado com a higiene, tá? Porque é o agravamento desses primeiros que faz com que surjam novos, tá? Então, somente o profissional, com o olhar clínico, é que vai conseguir realmente direcionar aquela pessoa para outras formas de ajuda. A diferença entre uma crise existencial e um processo depressivo tem muito mais a ver com o impacto na vida daquela pessoa e o olhar clínico do profissional sobre aquilo, do que, de fato, preencher categorias de sinais e sintomas. Outra coisa, um ponto também importante, as diferenças individuais. Então, as pessoas têm modos de se comportar diferente, de reagir. Então, é o profissional que vai, junto com aquela pessoa, conseguir identificar aquele processo de adoecimento. E falando dessa questão que é individual, de procurar, né, um profissional da área, existe tratamentos, atitudes, ações de prevenção ao suicídio? Ótima pergunta também, gosto muito de falar sobre a prevenção, porque, como eu falei inicialmente, a questão do suicídio está diretamente relacionada à saúde mental. Então, a prevenção ao suicídio é o cuidado com a saúde mental. É antecipar a ida daquela pessoa ao profissional de saúde mental, né? É orientar a ida daquela pessoa ao perceber sinais e sintomas frequentes, de grande impacto, direcionar essa pessoa ao profissional, né, de saúde. A prevenção está dentro desse rol. E aí, na sua fala, eu percebo a importância, talvez, dessa vida coletiva que a gente tem que ter, no sentido de compartilhar com pessoas próximas, com família, com amigos, porque muitas vezes não compartilhar, eu acho que essa ajuda do indicar, do falar, do procurar profissional aparece, né, nessas situações, né? Então, se tem a prevenção para o suicídio, e aí eu queria que você falasse um pouco do que fazer diante já aconteceu o suicídio, o que fazer? Falar do suicídio é falar de quem fica, né, também. Sim. Então, quem cometeu o suicídio deixa dúvidas, angústias também em quem fica. E essas dúvidas, inclusive, não vão ser solucionadas, porque foi com quem ficou, não é? Mas encerra-se laços afetivos, né, expectativas, sonhos em coletividade. Então, essas pessoas precisam, a partir daquele momento, de apoio também em cuidados com a saúde mental. Outro ponto importante que me veio à mente agora é porque falar de suicídio não é falar de um fato isolado,
é muitas vezes de um grupo, de uma família, e aí quando eu falo família, eu costumo dizer assim, de quem vive junto, né? Não é aquele padrão de família tradicional, não é esse padrão que eu estou falando, não. Estou falando de quem vive junto. Falar dessa família que pode estar adoecida já há algum tempo. Então essas pessoas vão precisar desse apoio. No caso de uma tentativa de suicídio que não foi consumada, essa pessoa vai precisar de apoio, né, a partir daquele momento, e da mesma forma as pessoas que estão ao redor dela, porque serão a rede de apoio para ela. Sim. Então essas pessoas precisam do apoio, a rede de apoio tem que estar bem estruturada. É muito legal a sua fala, fica muito perceptível da importância de a gente olhar o outro, né? Nessa vida, como você falou, nessa sociedade tão agitada, tantas cobranças, tantas coisas que a gente dá conta, a gente acaba simplesmente não enxergando o outro, né? E muitas vezes tem uma pessoa num processo depressivo, nessa situação, que se passa e acaba acontecendo a questão do suicídio, a gente... Então, é muito boa a sua fala de perceber a importância da gente viver mais e olhar um pouco para o outro, né? De sentir, de conversar, de perguntar, você tá bem, né? Justamente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Conta comigo sempre que precisar. Obrigada.